queridas alunas, queridos alunos do Colégio Santa Inês. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma hora do conto. E hoje nós vamos conversar sobre histórias, mas não histórias criadas, inventadas. Nós vamos falar sobre história vivida, acontecida aqui neste nosso país. E nada melhor do que o nosso professor Marcos, amado, querido professor de História e Sociologia do Colégio Santa Inês. Ele vai contar um pouco pra gente algumas coisas muito interessantes que tem a ver com o dia 7 de setembro, feriado nacional. Venham. Então, meus queridos, olha só. Vou começar perguntando pro professor uma coisa que eu acho que passa pela cabeça de vocês. Professor Marcos, por que dia 7 de setembro é feriado? Excelente pergunta, Márcia. Excelente, maravilhosa pergunta. Por que a gente faz feriado no dia 7? Vai cair na terça-feira, né? Porque 7 é uma das datas mais importantes da história do nosso país. Afinal de contas, tá? Nós nos tornamos independentes para os países, para as nações. Isso é uma data fundamental, importante. O que é ser independente? Quer dizer que o Brasil passou a ser independente a partir dessa data? E isso, 7 de setembro de 1822, foi quando a gente começou a pensar como um país, como uma nação. Ou seja, tem várias figuras envolvidas nesse processo. E daqui a pouco eu explico para a gurizada o que é processo. É bem importante isso aí. Mas é importante primeiro destacar que o 7 de setembro é um feriado porque é importante destacar na memória do nosso povo o momento que nós nos tornamos independentes. Mas o que é ser independente? Voltando à questão. O que é ser independente, Marcos? Numa linguagem bem simples, é ser o dono do próprio nariz. Tá? Para os professores formais de história, nós nos tornamos soberanos. O que é soberania? Antes, nós éramos mandados por uma outra nação que existia lá do outro lado do Oceano Atlântico, lá no continente europeu, chamado Portugal. Portugal é quem dava as ordens aqui. No momento que começamos a lutar pela nossa independência, dissemos: nós agora somos o Brasil, somos uma nação e vamos construir essa nação e não recebemos mais as ordens de Portugal, que era o nosso colonizador. Por isso que é tão importante, gente. Imagina, passamos a ser independentes, como se fosse a maior idade, como se ele tivesse arrumado um emprego, como se tivesse saído da casa do pai e da mãe. Agora, Márcia, é importante destacar o seguinte: não foi num dia só. 7 de setembro é uma data marcante para a gente ter sempre na memória. Por isso que muitos feriados existem. Para a gente relembrar, para a gente voltar ao passado e dizer: isso foi importante para a nossa história. E isso precisa ficar para a memória dos nossos futuros, das nossas futuras crianças, do nosso país. Agora é o seguinte: isso não aconteceu num dia só. A data é importante, mas os historiadores usam o termo processo. Por quê? São vários fatos que vão dar aquela característica ou aquela cara do que é a independência. Isso é bem importante que vocês compreendam. Alguns historiadores, por exemplo, entendem que a nossa independência começou tempos atrás. Ou seja, bem antes, não no dia 7 especificamente. Não quer dizer assim: hoje eu acordei, eu vou ser independente, nasci, quero ser. Bem assim. Acordei, quero. Não, é um processo que a gente vai indo. O que é um processo? Vai uma sucessão de fatos. Uma sucessão de fatos. Alguns consideram, por exemplo, que o fato mais importante do início da nossa independência seja a chegada da família real portuguesa lá em 1808. Quanto tempo antes? 14 anos antes da nossa independência. Por quê? Como é que era antes? O que aconteceu? Aí, quando vocês chegarem lá nas séries finais do ensino fundamental, vocês vão conviver com o professor ou professor de história aqui da nossa escola, como estava acontecendo uma série de conflitos na Europa que obrigou a família real portuguesa a vir para o Brasil. São as chamadas guerras napoleônicas. Então, mas isso vai ficar para mais eles tarde. moravam lá, daí vieram para cá. Fugiram para o Brasil e instalaram o governo português aqui no Brasil.
E isso, de várias maneiras, colaborou para que aqui na nossa terrinha, aqui em Pindorama, no Brasil, começasse a surgir ideias de que nós poderíamos ser independentes. Antes mesmo, até lá nos séculos anteriores, século XVIII, já surgiu a ideia de um Brasil independente, mas as nossas revoltas foram sufocadas, né? Quando surgiu a ideia da nossa independência há muito tempo atrás. Por que é legal ser independente? Por que era bom o Brasil ser independente? Excelente pergunta, Márcia. Primeira coisa, Portugal cobrava muitos tributos, muitos impostos do Brasil. Então muitas das nossas riquezas, ao invés de ficar aqui para os brasileiros, elas eram mandadas para Portugal, certo? Então Portugal ganhava muito com o Brasil. Ter uma colônia como o Brasil era muito ventoso para Portugal. Nós éramos muito poderosos em produção agrícola, nós tínhamos muito ouro, Portugal então explorava essas nossas riquezas. Se nós nos tornarmos independentes, soberanos, isso pode ficar para cá, para o próprio povo. Essa é uma ideia bastante importante. E Márcia, gostaria de destacar, principalmente, que ao longo da trajetória da educação brasileira, muito se destacou Dom Pedro I, né? O personagem mais importante da nossa independência. Afinal, dele é o famoso grito Independência ao Norte, né? No dia 7 de setembro de 1822. Mas é o seguinte, não foi Portugal imediatamente reconhecer a nossa independência. Nós tivemos que lutar, então houve guerra de independência. Nos próximos anos houve conflitos e muita gente envolvida. E eu acho que talvez poucas pessoas saibam, mas por trás da nossa independência houve uma mulher muito importante. Quem será esta mulher? Aliás, não só uma, várias, mas vou dar destaque para duas mulheres bem importantes. Uma, a esposa de Dom Pedro I, a imperatriz Dona Leopoldina, uma austríaca inteligentíssima. Ela é considerada, junto com José Bonifácio, o patrono da independência, os dois grandes articuladores que fizeram esse rompimento que vai chegar no 7 de setembro. E outro destaque muito legal, talvez poucas pessoas saibam, os professores de história sabem, né? Mas é pouco falado no dia da independência, de uma outra mulher que lutou lá na Bahia. Ela se chama Maria Quitéria e hoje é considerada uma heroína brasileira porque lutou. E olha só que legal, as mulheres não podiam fazer parte da guerra, do conflito, isso era proibido, então ela se disfarçou de soldado, se disfarçou de homem, lutou e depois ela foi reconhecida, foi descoberta. Ao invés de ela ser punida, não, ela foi agraciada. Foi agraciada porque lutou pela autonomia, então se transformou num personagem muito importante. Né? Eu adoro histórias, todos os tipos de histórias, Marcos, as histórias de literatura, inventadas, criadas, e também isso, olha a nossa história, a história do Brasil, como é rica, como tem coisas legais. Eu queria saber uma outra coisa, Marcos, para a gente encerrar. E os negros que estavam aqui nessa história? Como é que... Essa talvez seja uma das partes mais tristes da história da nossa independência. Nós nos tornamos independentes, tá? Fizeram-se as guerras de independência, alguns países reconheceram essa nossa independência, até que enfim Portugal reconhece a nossa independência. Mas talvez uma das partes mais tristes, como eu falei, nós poderíamos já até imediatamente nos tornar uma grande nação fazendo o fim da escravidão. E não aconteceu isso. O Brasil continuou um país escravocrata. Foi um dos últimos, né? Foi um dos últimos do século XIX. Foi o último a abolir a escravidão em 1888. Agora, naquele momento, o Brasil já independente estava começando a pensar em diversidade agrícola. E o café começa vagarosamente a se transformar num produto bem importante para a nossa economia do país que está nascendo. Só que a mão de obra básica vai ser a mão de obra escrava. Então o tráfico intercontinental, ou seja, o tráfico entre continentes, continuou nas próximas décadas, até que ele foi encerrado em 1850. Então talvez uma das notícias mais tristes que eu tenho a dar para os nossos alunos é que o Brasil perdeu a oportunidade de fazer, junto com a sua independência, o fim da escravidão. E não o fez, mantendo ainda uma parcela significativa da população negra, né, na escravidão. Mas não pensem que os negros abaixaram a cabeça, certo? A luta dos negros por sua liberdade, por sua autonomia, através
da resistência, através das revoltas, através da constituição de quilombos, marcou também a trajetória do Brasil que estava nascendo. Não é legal? Não é legal saber sobre Cara, a nossa história é maravilhosa, eu adoro. Quem sou eu, Paulo? Eu também amo história, amo história. Adoramos história. Adoramos história. Obrigada, Pri. Muito obrigada, De mestre. nada, sempre às ordens.